Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui de matemática, né, básica para os iniciantes, aqueles que ainda não conhecem a temida raiz quadrada. Você vai ver que raiz quadrada é a coisa mais fácil que tem. Se não for fácil, você pode dar um dislike aí no meu vídeo. Eu vou mostrar para você que é facílimo. Então vamos pegar aqui, raiz quadrada de um número natural. É todo número natural que elevado ao quadrado dá o próprio número. Como assim, Israel? Eu queria que você prestasse atenção aqui. Olha esse exemplo aqui. Antes de eu falar desse exemplo, qual que é o símbolo que a gente usa para raiz quadrada? Tá vendo? É tipo esse V aqui que você puxa a perninha, tá vendo? Então esse V que a gente puxa a perninha, a gente chama ele de radical, ok? Radical, é esse V que a gente puxa a perninha. Olha o exemplo que eu dei na letra A. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Pois 4 elevado a 2 é 16. Você sabe que 4 elevado a 2 não é 8, lembra? 4 elevado a 2 é quanto? É 4 vezes 4, que é 16, ok? Vamos pegar aqui a letra B. A raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Por quê? Pois 7 elevado a 2 é quanto? 49. Viu que simples? Vamos ver aqui para você ver. Olha para você ver. Vai ficar mais simples ainda. Se 2 elevado a 2 é 4, portanto, esse símbolo aqui eu gosto dele. É um símbolo da matemática que a gente, em vez de escrever a palavra portanto, a gente usa tipo esse triângulo com 3 pinguins. Então, se 2 elevado a 2 é 4, portanto, raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Se 3 elevado a 2 é 9, portanto, a raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Se 9 elevado a 2 é 81, lembra, não é 9 vezes 2, 18. Não, esse é o aluno rolinha, você é águia. 9 elevado a 2 é quanto? 81. Portanto, a raiz quadrada de 81 é quanto? 9. Ok? Viu como é simples? Então, qual é o inverso da adição? Isso que você falou, subtração. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. No meu vídeo, eu falei de um vídeo meu aí no YouTube, eu falei sobre potenciação. Qual que é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, olha que interessante que eu escrevi aqui, ó. Calcular uma raiz quadrada é realizar uma operação chamada radiciação. Então, quando eu calculo a raiz quadrada, eu estou realizando essa operação que é chamada de quê? Radiciação. Viu como é simples? Tranquilo, pessoal? Veja esse exemplo aqui comigo. Ó. Calcule o valor de 2 pontos, ok? Tá vendo que aqui está 2 vezes raiz quadrada de 25 mais 4? Então, o que nós vamos fazer? O que o 2 está fazendo com a raiz quadrada de 25? Multiplicando. Número grudado no radical é multiplicação. Então, você vai fazer assim, 2 vezes. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Filho, pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho, só tenho uma linda filhinha chamada Bebela. Você vai pegar o 2 aqui, ó, e não vai multiplicar pelo 25. Não pode fazer 2 vezes 25, não, tá? Só aluno rolinho que faz isso. Então, você repete o 2. Quanto que é a raiz de 25? Dá 5. Mais 4. Beleza? Quanto que é 2 vezes 5? 10. Repete o 4. Quanto que é 10 mais 4? 14. Tranquilo? Vamos pegar aqui a letra B. Você não tem 3 vezes raiz de 4? Esse 3 não multiplica o 4 lá dentro. Mas Israel dá uma vontade, filho. Nem tudo que dá vontade a gente pode fazer. É ou não é verdade? Então, você vai pegar aqui, ó, 3 vezes. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Sabe uma coisa que eu vejo o aluno fazer? Ele sabe que a raiz quadrada de 4 é 2 e tem aluno que quer escrever assim, raiz de 2. Ô filho,
Se você já está falando para mim que a raiz quadrada de 4 é 2, o radical vai sumir. Aí tem aluno que raiz quadrada de 25, 5. Aí na hora da prova ele coloca lá assim, raiz de 5. Ué, você já não calculou a raiz de 25? Então o radical vai sumir. Quando você calcula a raiz quadrada, o radical, que é esse símbolo aqui, ele some. Então você não pode escrever 3 vezes raiz de 2. Não, é 3 vezes 2. Menos. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Você não vai escrever raiz de 3, você vai escrever 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 3 é quanto? 3. Supimpa? Fácil demais, né? Vamos pegar aqui, ó. Caio mora num quarteirão quadrado de área igual a 100 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse quarteirão? Pessoal, aqui eu desenhei aqui um quadrado aqui, ó. O que é um quadrado? Quadrado é uma figura geométrica, né? É um polígono que tem todos os lados iguais. Como é que a gente calcula a área de quadrado? É só você multiplicar lado vezes lado. Comprimento vezes largura. Se a área desse quadrado é 100, ele está falando assim, ei, meu amiguinho, descubra para mim quanto que vale esse lado aqui, ó. Então ele está querendo quanto que vale esse lado. Lembra que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Porque é um quadrado, né? Todos os lados são iguais. Guarda isso. O lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área. Lembrando que essa aula aqui estamos dirigindo a alunos do 6º ano. Do 6º ano em diante. Então eu não posso falar mais profundo, mas estou dando essa dica aí, ok? Então tenha paciência comigo aí, quem já sabe mais. Então o lado do quadrado é igual ao que? Raiz quadrada da área. Então o lado quadrado vai ser a raiz quadrada. Mas quanto que vale a área? Olha o que está escrito aqui, ó. Área igual a 100 metros quadrados. Tá vendo? Então ele está falando que o A é 100. Então no lugar do área, você vai colocar quem? 100. Qual é a raiz quadrada de 100? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10. Então o lado do quarteirão vai ser o quê? Qual é a medida do lado desse quarteirão? 10 metros. Presta atenção. Tá vendo que a área está em metro quadrado? O lado aqui não pode estar em 10 metros quadrados. Metro quadrado é para área. Comprimento é sempre metro, quilômetro, distância. Beleza? E metro cúbico é volume. Então o metro cúbico, que é o m elevado a 3, é volume. O m elevado a 2 é quadrado. E o m aqui é apenas comprimento. Beleza, pessoal? Eu sempre gosto de fazer um feedback das matérias que a gente esquece. Olha que interessante esse problema. Determine a raiz quadrada da diferença entre o quadrado de 10 e o quádruplo de 16. Primeiramente, quando a gente lê esse problema, dá vontade de sair correndo. Você fala assim, que capeta é esse? Não, filho, isso é de Deus. Tá bom? Fica tranquilo. Mas uma dica que eu dou para você. Geralmente o aluno não lê o problema mais de uma vez. Problema de matemática precisa ser lido várias e várias vezes. E como que a gente aprende a fazer problema de matemática? Treinando problemas de matemática. Então a gente pode olhar para esse enunciado e falar, e daí? O que eu faço com isso? Então, determine a raiz quadrada. Então ele está falando assim, ó, calcule a raiz quadrada. Tá vendo? Da diferença. Então vou colocar um menos aqui. Diferença é menos na matemática. Beleza? Da diferença entre o quadrado de 10. O que é o quadrado de 10? É 10 elevado a 2. Vamos voltar de novo? Determine a raiz quadrada da diferença, ao menos aqui, entre o quadrado de 10. Quadrado de 10. Como ele quer a diferença, o quádruplo de 16. Ou seja, 4 vezes 16, porque o quádruplo 16 é 4 vezes 16. Presta atenção, você viu como que eu fiz? Eu fui passo por passo. Você fala assim, eu nunca vou pensar nisso, eu também nunca pensaria. Até que um dia eu ver alguém pensando, aí eu fui aprendendo a pensar o pensamento do outro. Israel, pensar dói, filho, mas
Antes aprender a pensar do que deixar o outro pensar por nós. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Quanto que é 10 elevado a 2? 100. Quanto que é 4 vezes 16? 64. Então esse aqui, 100 menos 64 é quanto? 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Não é para você colocar a raiz de 6, não. Só o aluno rolinha faz isso. Você é águia. Raiz quadrada de 36 é quanto? 6. Top, né? Olha para a questão 4. A diferença de 2 elevado à raiz quadrada de 64 menos 2 elevado a 2, dentro do parênteses, elevado ao cubo, é igual a... Você fala, credo. Que é isso? Calma, filho. Calma. Vão por parte. O que eu vou fazer? Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Então eu vou colocar aqui 8. Ok, já está ficando bonito. Menos. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. Então eu vou colocar aqui 4 elevado a 3. Então o raiz quadrada de 64 é 8. O 2 elevado a 2 é 4. Quanto que é 2 elevado a 8? Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, já passou 1000 vezes. É. Então vai dar quanto? 256. Menos. Quanto que é 4 elevado a 3? 4 vezes 4 vezes 4. Não é 4 vezes 3, não. 4 vezes 3 é aluno rolinha. 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar quanto? 64. Beleza? Se você fizer essa conta, você vai achar quanto? 192, que é a letra A. Beleza? Vamos fazer a última questão aí. Você deve estar enjoado de ouvir minha voz de taquara rachada. 10 elevado a 6 é quantas vezes 10 elevado a 3? 10 elevado a 6 é 1. Com quantos zeros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 10 elevado a 3? É 1 com quantos zeros? É 1 com 3 zeros. Ele não está perguntando é quantas vezes? Essa é uma pergunta que vai me levar a uma operação matemática, que é a divisão. Quantas vezes esse é maior que esse? Quantos zeros tem o 10 elevado a 3? 1, 2, 3. Quantos zeros tem o 10 elevado a 6? 6. Eu vou pegar esse e vou dividir por esse. Eu corto os 3 zero com os 3 zero. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui só para você entender. Vou dividir por 1000. Aí depois, aqui, ó. Corta, corta. Corta, 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 cortou! E a resposta vai dar 1000. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Deixo aí um pedido, se você puder, se inscreva aí no meu canal, estou começando agora. E uma dica, matemática não se aprende apenas vendo. Você aprende vendo, você aprende ouvindo, você aprende copiando. Quer aprender? Copia. Refaça cada exemplo que eu dei. E depois procure fazer exercício, ok? Não tem essa que a gente não aprende, que a gente aprende matemática só vendo o vídeo, não. Não é não. Se você não pegar no lápis, se você não pegar no papel e fazer... Ah, eu vou pegar na caneta, no papel eu vou aprender. Não é isso que eu tô falando, não é, filho? Tá vendo? Muito chaves. Você vai fazer o negócio lá. Fazer direitinho, ser inteligente, tá bom? Deus abençoe vocês. Não desista. Um grande abraço a todos. Fica com Deus.